Colossenses 1, 19 a 23, que está ali, você pode acompanhar. Diz a palavra de Deus: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, nele em Cristo, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Explicamos esse versículo no domingo passado. Verso 21 agora. E a vós outros também, que outrora eres escravos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Lembre que reconciliação significa reconstrução da paz, restauração da amizade. A maior obra de Cristo, o maior valor, o maior significado e objetivo da obra de Cristo foi este: reconciliar o ser humano com Deus, refazer a paz, reconstruir a amizade, a relação de paz, de concordância, a relação adequada, correta entre o ser humano e Deus. Queridos, quais são as atitudes de um verdadeiro inimigo? Como dois inimigos agem um com o outro? Eu vou citar três atitudes ou três ações de um inimigo com o outro. Primeiro, um inimigo tem ódio do seu inimigo. Ele tem ódio do seu inimigo. Por exemplo, o diabo é meu inimigo e eu tenho ódio dele. Segundo, um inimigo só faz o que é mal para o seu inimigo, só faz o que é mal para o outro. E terceiro, ele quer ver a ruína do seu inimigo. Inimigos são pessoas que odeiam uma outra, e eles querem ver o outro destruído. Cada um quer ver a destruição, a ruína, a desgraça do outro. Então, por que a Bíblia diz que o homem sem Cristo é inimigo de Deus? Por essas razões. Primeiro, o ser humano tem ódio da lei e da vontade de Deus. Isso significa odiar o próprio Deus. Escute aí, você pode dizer que ama a Deus, mas se no seu coração você tem antagonismo, rejeição, desprezo para com a lei de Deus e a vontade de Deus, na verdade você odeia Deus. Segundo, o homem só faz o que é mal e ofende a Deus. O ser humano sem Cristo, ele só faz o que é mal, só o que ofende a Deus. Tudo que o ser humano faz, que ele pensa que é bem, não é para glorificar a Deus, é para beneficiar a si mesmo. O ser humano sem Cristo nada faz para a glória de Deus, para o bem de Deus, para a promoção do reino de Deus. Tudo que ele faz é para o seu próprio benefício.
ele é egoísta, ele é autocentrado, egocêntrico. É isso que é um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, um jovem sem Deus. E terceiro, o ser humano quer ser Deus em lugar de Deus. E sabe o que isso significa? Que o ser humano quer a ruína do próprio Deus. O ser humano, enquanto não tem Cristo como Senhor e Salvador, enquanto não ama e não obedece a Cristo de todo o seu coração, ele quer ver a ruína do próprio Deus. Ele quer ver Deus acabado, Deus falido, Deus varrido do mapa. E é isso que nós aprendemos com a história da humanidade. Estude a história da humanidade. É a história da rebelião do homem contra Deus. É a história do homem tentando tomar o lugar de Deus, tentando ser Deus. Foi assim desde o início. E é assim hoje. Estude as filosofias. O que são as filosofias? Sempre o homem querendo eliminar Deus, neutralizar Deus, tomar o lugar de Deus. É isso que são as filosofias humanas. Diante de tão grande perversidade do ser humano para com Deus, o que é justo Deus fazer com o homem? O que é justo Deus fazer? Somente uma coisa: condená-lo ao inferno. Essa é a única maneira de Deus tratar o ser humano com a justiça que ele merece e que é absolutamente necessária. O homem, Deus condenar e lançar o homem no inferno é a única forma da justiça ser feita. Porque, escute bem, na sua revolta contra Deus, no mal que você faz contra Deus, na sua ofensa contra Deus, você está fazendo tudo que você faz contra a lei de Deus, a vontade de Deus, para satisfazer a você mesmo, tentando ser Deus. Você não está fazendo contra qualquer pessoa. O mal que você faz contra mim é uma coisa, o mal que você faz contra o seu marido é uma coisa, o mal que você fizer contra o seu vizinho, o seu patrão, o seu empregado é uma coisa, mas o mal que nós fazemos contra Deus é infinitamente diferente, incomparavelmente diferente. Porque nós estamos afrontando e desprezando e odiando, não é qualquer um, é aquele que é santo, santo, santo e santo. É aquele que é o Senhor e Rei e dono de todo o universo, aquele que criou todas as coisas e que é digno, 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 e que tem direito a toda honra, a toda glória, a todo louvor, a toda valorização e adoração do ser humano. É por isso que o ser humano merece o inferno, por causa da grandeza de Deus, da glória de Deus, da dignidade infinita de Deus. Para quem comete um mal infinito, um castigo infinito, o inferno. É por isso que o ser humano não entende e não aceita a realidade do inferno, porque ele não conhece a Deus, ele não sabe contra quem ele peca, ele faz o mal, ele não sabe quem é que ele está odiando. Por que que nós não aceitamos a realidade do inferno? Achamos que Deus é cruel, que Deus é até mau, que Deus é até injusto por condenar e lançar o ser humano no inferno. Por que que nós pensamos assim? Porque não conhecemos a Deus. Não sabemos o que é a soberania de Deus, não sabemos o que é a santidade de Deus, a justiça de Deus, a dignidade de Deus. Não conhecemos a Deus.
Por isso achamos que o inferno é uma coisa horrível. Nós dizemos, se fosse eu não lançaria ninguém no inferno. Você não lançaria porque você é mau. Você é ímpio. Você não é justo. E você não é Deus. Diante de pecado infinito, de mal infinito, de perversidade infinita, Deus tem que responder com um castigo infinito, uma punição infinita. E é por isso que existe o inferno. E é por isso que, se nessa noite você não se reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o único caminho para você se tornar amigo de Deus e deixar de ser inimigo, deixar de ser um revoltado contra Ele, se você não se reconciliar, talvez você não terá oportunidade mais e amanhã será lançado no inferno. Talvez você compreenda melhor agora, porque o pecador precisa ser reconciliado com Deus. Por que o pecador precisa ser reconciliado com Deus? O hino 288 do Inário Presbiteriano diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Embaixador por Deus do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Reconciliai-vos já com Deus. Queridos, essa é a mensagem que a igreja precisa pregar intensamente, porque o ser humano nasce inimigo de Deus. O homem nasce cheio de ódio, de revolta, de amargura, injustas, completamente injustas contra Deus. E por isso nós precisamos proclamar intensamente a mensagem da reconciliação. Todo ser humano sem Cristo é um inimigo de Deus. Todo ser humano com Cristo tem que ser um proclamador da reconciliação do homem com Deus. E só Jesus faz essa reconciliação. Teremos 3 sábados aí de evangelismo. 3 sábados. Aí nós vamos saber quem está comprometido. Mais uma vez vamos saber. Mais uma vez você vai poder mostrar se você está comprometido com reconciliar pecadores com Deus, que é o seu maior chamado nesse mundo. Deus te salvou para ser um embaixador dele, que convoca inimigos de Deus a se reconciliarem com ele, enquanto eles têm tempo, têm chance e têm oportunidade. Pregue o evangelho no seu dia a dia. Pregue o evangelho para pessoas incrédulas que você encontrar. Se você não sabe falar, aprenda o plano da salvação, memorize, grave, domine o plano da salvação. Use folheto. Tem folheto aqui na igreja. Leve o folheto para onde você estiver. Entregue o folheto. Convide as pessoas para virem para a igreja, para conhecerem Jesus, para adorarem Jesus. Fale de Jesus para os seus vizinhos. Pregue Jesus para os seus familiares que ainda são inimigos de Deus. Seja um agente e um mensageiro da reconciliação. É para isso que Deus nos convocou, queridos. O que é que nós vimos domingo passado? Vamos falar juntos? Número 1, o alcance da reconciliação, o universo e o povo de Deus. Agora, número 2, vimos isso também. Vamos juntos? O método da reconciliação, o sacrifício de Cristo. Leia comigo aqueles 2 versículos. Qual é o método? Como é que você pode ser reconciliado com Deus nessa noite? E que você vai pregar para outros pecadores aí serem também reconciliados. Você tem que saber qual é o método. E você precisa dar ênfase a esse método. Porque Deus honra a verdade dele, queridos.
Deus honra a verdade dele. Temos que falar para as pessoas que é pela cruz, e a cruz de Cristo, e o sangue de Cristo, e explicar para elas por que é só pela cruz, por que é só pelo sacrifício de Cristo. Nós temos que explicar para os pecadores. Hoje tem muita gente falso convertido dentro da igreja, falso evangélico, convertido, nunca foi salvo. Mas diz assim, só diz assim: eu aceitei Jesus, mas a sua vida não tem fruto de transformação, não tem fruto de conversão. Sabe por quê? Porque a igreja não prega mais o evangelho. A igreja não prega mais a cruz de Cristo. Não explica por que o pecador precisa de Jesus, para que o Espírito Santo, por meio da verdade, possa regenerar, transformar os pecadores. Veja o verso 20, todos juntos. Pelo sangue da sua cruz. Verso 22. No corpo da sua carne, mediante a sua morte. Querido, presta atenção. Eu ouvi um pregador dizer essa semana o que eu vou repetir para você. Se você ficar aí apático, entediado com essa pregação, ou eu não estou pregando a verdade, ou você não ama a verdade. E portanto eu espero não ver você apático, desinteressado, entediado. Porque eu tenho orado e me esforçado para pregar a verdade. E se você acha que não é a verdade, me fala depois aqui. Pode vir aqui me repreender e me mostrar que eu não estou pregando a palavra de Deus. Eu estou completamente aberto para isso. Para ser repreendido e para ser ensinado na verdade. Não fique entediado, desinteressado e desatento. Em nome de Jesus. Nós passamos a semana inteira, muitas vezes ouvindo mentiras. E quando temos que ouvir a verdade, ficamos entediados. Nós temos que nos perguntar se realmente somos salvos e amamos o Deus da verdade, a verdade de Deus. Por que a reconciliação só podia acontecer por meio de Cristo e sua morte? Primeira razão, Cristo nunca foi inimigo de Deus. A Bíblia diz que ele não conheceu o pecado. 2 Coríntios 5, 21. Ele não cometeu pecado. Jesus nunca foi rebelde contra Deus. Nunca foi hostil a Deus. Ele nunca odiou a Deus. Ele sempre amou a Deus com todo o seu coração, alma, força, entendimento, como nós não fazemos. Jesus fez com absoluta perfeição. Ele amou a Deus com todo o seu coração, alma, força e entendimento. Ele fez isso 100%. Ele nunca foi inimigo de Deus, por isso ele pode nos reconciliar com Deus. Sabe qual é a única coisa que nós mais fazemos? Pecar. Sabe qual é a única coisa que Cristo nunca fez? Pecar. Ele disse certa vez: a minha comida, meu alimento, é fazer a vontade do meu Pai. Essa era a comida de Jesus. Esse era o prazer, o entusiasmo, a empolgação, a realização, a felicidade de Jesus. Fazia a vontade de Deus. Só um não inimigo pode reconciliar inimigos. Jesus não era inimigo de Deus. Por isso você tem que se agarrar a Ele se você quiser ser amigo de Deus. Você tem que se agarrar a Ele. Ele destrói as correntes, Ele apaga o mal, que faz você inimigo de Deus. Ele vivifica e liberta o seu coração da hostilidade, do ódio contra Deus. Só Jesus faz isso. Você tem que se agarrar a Jesus, porque em segundo lugar, Cristo com o seu sangue construiu a pacificação, a amizade entre nós e Deus. Cristo com o seu sangue anulou, apagou, destruiu, aniquilou a nossa inimizade com Deus. E sabe como é que ele fez isso? Primeiro, na cruz,
Jesus carregou a ira, a condenação de Deus, que nós merecemos, pela nossa hostilidade com Deus, pela nossa revolta contra Ele. Na cruz, Cristo carregou a nossa ira, a nossa condenação. Nascemos revoltados com Deus, nascemos cheios de ódio contra Deus, nascemos em guerra contra Deus. Alguém tinha que sofrer o castigo, a punição que a justiça de Deus determina para aqueles que o odeiam, que são revoltados contra Ele. Alguém tinha que sofrer a condenação. Jesus sofreu na cruz a ira de Deus. E agora nós podemos ser reconciliados. Segundo lugar, com base na cruz de Cristo, o Espírito Santo arrancou dos nossos corações o ódio e a rebelião contra Deus, contra a lei e a vontade de Deus. Se você é cristão, entenda isso, não esqueça. Se você é cristão, é de verdade, o Espírito Santo, você é cristão porque o Espírito Santo arrancou do seu coração, Ele dissipou do seu coração, Ele queimou, Ele anulou do seu coração o ódio, a rebelião, o desprezo contra Deus. Ele operou em você a regeneração, o novo nascimento espiritual. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, vai ficar fora para sempre. Em terceiro lugar, depois da regeneração, o Deus Pai nos declarou justos ou justificados diante de Deus, porque a justiça de Cristo foi creditada a nós. Aleluia. Como é que Deus salva o pecador? Primeiro ele vai na cruz e sofre a condenação, o castigo, o inferno do pecador. Segundo lugar, Deus envia o Espírito Santo no coração do pecador e o ressuscita espiritualmente, arranca do coração dele o ódio, a hostilidade, a ira, a raiva, o desprezo para com Deus. Deus ressuscita o pecador. Diz lá em Efésios 2: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Regeneração, Deus nos ressuscita. O pecador que é de Cristo, que é amigo de Deus, ele não é mais um morto espiritual. Ele é vivo, ele tem vida eterna pelos séculos dos séculos, porque o Espírito Santo o ressuscitou espiritualmente. Ele é nova criatura, nova criação. Nova criação. E depois que nós somos ressuscitados, regenerados, que nós temos vida espiritual, que nós não odiamos mais a Deus, que nós amamos a sua lei, amamos a sua vontade, amamos a sua verdade, e só queremos viver a sua verdade e a sua vontade, amamos a sua santidade, e só queremos viver isso, aí Ele nos declara justos. Não porque já somos justos, não porque não temos mais pecado, não porque em nós mesmos já somos justos, mas porque a justiça de Cristo é depositada na nossa conta. Nós somos revestidos da justiça de Cristo. Eu usei a Ellen como exemplo semana passada. É como a Ellen fosse inimiga de Deus, é como ela estivesse revestida, vestida de trapos, uma roupa suja, imunda e fedorenta. Aí Deus vem e tira dela essa roupa, lhe dá um banho do sangue de Jesus, e a veste com uma roupa límpida, infinitamente branca, branca que resplandece, branca, tão branca que dissipa a escuridão por todo lado. Deus veste a Ellen dessa roupa, dessa vestimenta. E aí Deus diz: você é justa. Você é justa, porque o meu filho é justo. Você está nele, ele está em você. Então você é justa, Ellen. Deus declara o pecador justo.
E agora o pecador não odeia mais a Deus, pelo contrário, tem paixão por Deus, porque ele reconhece também o que Deus já fez por ele. Ele sabe o que ele era e sabe o que ele é. Ele diz assim: eu era cego, agora vejo. Como é que eu vou ser revoltado contra Deus? Se eu era cego e agora vejo. Se eu era imundo e agora eu tenho uma veste límpida, indestrutível, branca como a neve. Como é que eu vou ser revoltado contra Deus? É assim, irmãos. Pela expiação da cruz, pela regeneração e pela justificação, que Deus nos torna quites com Ele. Quites, corretos com Ele, adequados com Ele. Nós estamos na presença dEle de modo adequado. Adequado. Essa é a razão que o cristão não vive em pecado. Porque o pecado é a guerra contra Deus. Se você ama o pecado, busca o pecado, tem prazer no pecado, qualquer que seja, você ainda é inimigo de Deus. O cristão não está mais em guerra com Deus. E ele manifesta essa guerra através do amor e da prática do pecado. O cristão já foi reconciliado, primeiro pela expiação da cruz. Jesus pagou o preço da nossa revolta contra Deus. E segundo, somos reconciliados pela regeneração do Espírito no nosso coração e pela declaração de Deus lá no seu trono: você é justificado, você é justo. É por isso que nós lemos em Romanos 5, verso 1: justificados, pois, mediante a fé em Jesus, nós temos paz, temos amizade, temos harmonia com Deus. Temos relacionamento firme, de alegria, de paz, de concordância com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos adequados com Ele. Nada melhor do que estar adequado. Aleluia. Adequados diante de Deus. Eu posso ser inadequado diante de você, diante do mundo, diante da presidente Dilma. Eu posso ser inadequado diante do Barack Obama. Eu não estou nem aí. Eu quero estar adequado com Deus. Eu quero é que Deus me considere adequado. Reconciliação. Somos adequados diante de Deus. Mas, queridos, nada disso seria possível se não fosse, como diz o nosso texto, no corpo, pelo sangue da sua cruz, e no corpo da sua carne, mediante a sua morte. É pela cruz. O Velho Testamento não se cansa de anunciar. O Velho Testamento diz repetidamente: virá o Cordeiro perfeito, que será o sacrifício pelos pecados. E quando Jesus apareceu, João Batista olhou para ele, apontou e bradou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que reconcilia o pecador com Deus. Aleluia. Segundo lugar. Terceiro. Juntos, todos juntos. O alvo da reconciliação, a santidade dos reconciliados. Todos juntos? Fale junto, por favor. O alvo da reconciliação, a santidade dos reconciliados. Verso 22, parte B. Todos juntos. Para que Deus nos reconcilia com Ele? Tem uma finalidade, tem um propósito. Tem gente que pensa que Deus reconciliou ele com Deus. Sabe por quê? Ele pensa que foi reconciliado. Eu aceitei Jesus e Deus me reconciliou. Agora, para eu ter um carro novo todo ano, para eu ter um excelente emprego e ganhar um salário maravilhoso. Deus me reconciliou com Ele para eu não sofrer mais enfermidade, para eu não ficar mais doente, para eu não ter mais conflito e problema com a minha esposa, para o meu filho não ser mais rebelde. É por isso que Deus me reconciliou, para ter o paraíso aqui na terra. Você está iludido, querido, precisa se converter, abandonar a heresia. Sabe para que Deus nos reconciliou? Vamos ler juntos? Para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Aleluia. Deus nos reconciliou com Ele, Deus nos tornou seus amigos. Sabe por quê? Para nós termos um estilo de vida diferente dos inimigos dele. Qual é o estilo de vida dos inimigos de Deus? Verso 21, resumão geral. Qual é o
Qual é o estilo de vida dos inimigos de Deus? Hostilidade no coração e obras malignas no comportamento. O inimigo de Deus no coração, ele detesta Deus. E no comportamento ele tem obras malignas, obras inspiradas pelo diabo, obras que só agradam e glorificam o diabo. Isso é o inimigo de Deus. Deus nos reconcilia, queridos, para sermos o oposto do que éramos na nossa rebelião com Ele. Ele nos reconcilia para sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis na presença dEle, ou seja, diante dos olhos dEle, ou seja, para termos a aprovação dEle em tudo que fazemos. É isso que significa perante Ele, para sermos aprovados por Ele em tudo que somos e em tudo que fazemos. É isso que Deus quer, e é para isso que Ele nos reconcilia. E isso aqui não é só uma afirmação, é uma garantia, é uma certeza. Quem foi reconciliado com Deus, com certeza absoluta, sem nenhuma dúvida, será santo, inculpável e irrepreensível perante Ele. Isso progressivamente nessa vida e perfeitamente no céu. Lembra disso que eu estou falando. Eu não estou falando que você já tem que ser sem pecado, sem defeito, sem nenhum erro. Mas eu estou falando que se você foi reconciliado com Deus, progressivamente, durante a sua vida nesse mundo, o seu restante de vida, você se tornará gradualmente, gradativamente, progressivamente, mais santo, agradável, inculpável, irrepreensível diante de Deus. E no céu você será 100%. 100%. E sabe por que isso acontece? Porque nós somos e seremos mais e mais santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante de Deus. Sabe por quê? Por 3 razões. Escute bem. Primeiro, o propósito de Deus não falha. E se isso vai acontecer, porque Deus determinou, Deus decretou, e nenhum decreto dele cai por terra. Jó 42, verso 2: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Segundo lugar, seremos santos diante de Deus, porque o cristão verdadeiro não consegue viver em pecado. Escute você aí que diz que é evangélico, você que diz que aceitou Jesus, você que vive mergulhado no pecado e não se importa com isso. Escute, olha o que diz a palavra de Deus. O cristão verdadeiro não consegue viver em pecado, ele só consegue viver em santificação. 1 João 3,9, vou ler só um texto que não tem tempo. 1 João 3,9: todo aquele que é nascido de Deus, que é regenerado, não vive na prática do pecado, não tem o pecado como seu hábito, não tem o pecado como seu projeto de vida, não tem o pecado como seu prazer, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se você foi ressuscitado com Cristo, você foi ressuscitado pelo Espírito Santo, e esse mesmo Espírito Santo habita em você, e ele não deixa você viver em pecado. Já falei várias vezes, vou repetir. Deus não deixa um cristão verdadeiro viver em pecado. E se você insistir em viver, se você for teimoso, se você endurecer o coração, o pau vai cair nas suas costas. E talvez não vai ser só nas costas, não, vai ser na cabeça, vai ser no bumbum, vai ser em todo lugar. Vai ser no espírito, na alma. Querido, Deus pode ter filho de rebelde, mas Deus não deixa os seus filhos permanecerem rebeldes. Por isso que eu não fico me importando muito com gente na igreja que fica só me dando trabalho. Ter defeito, ter deficiência, ter fraqueza, todo mundo tem. Agora, crente duro e rebelde, eu visito 1 ou 2 vezes no máximo e largo para lá. Porque Deus trata. Eu não posso tratar. Talvez seja ímpio, e eu não vou ficar gastando meu tempo com bode. Terceiro lugar,
Deus mesmo santifica e transforma os seus amigos filhos. E é claro que os seus filhos vão cooperar nesse processo de santificação, porque a santidade é a paixão dos filhos de Deus, como é a paixão do próprio Deus. Veja Filipenses 1,6. Regozije-se. Filipenses 1,6. Se você é amigo de Deus, regozije-se. Olha o que diz a Bíblia: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou, ele não deixa pela metade. Se não há obra de Deus em você, é porque não começou e hoje precisa começar. Hoje você tem que se arrepender e se humilhar. Falar: Jesus, tem misericórdia de mim, me salva. Me regenera e me justifica. E me enche do Espírito Santo, para que eu viva em santificação. Clama a Jesus de coração. Ele vai ouvir se você orar com sinceridade. Deus não deixa os seus filhos viverem em pecado. 1 Coríntios 1,9 diz assim: o qual Deus vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, querido. Amigos de Deus. Amém? Fala comigo, o quê? Amigos de Deus. De novo? Amigos de Deus. Querido, não há glória melhor, não há glória maior, não há privilégio maior do que sermos filhos e amigos de Deus. Nós éramos imundos no nosso ódio, na nossa inimizade com Deus, éramos imundos, éramos nojentos aos olhos dele, mas agora reconciliados com ele por meio de Cristo, somos a alegria dos seus olhos, somos o prazer do seu coração. Sabe no que Deus tem mais prazer? Primeiro no seu Filho Jesus Cristo, depois naqueles que são irmãos de Cristo, porque por meio de Cristo foram reconciliados com ele. A segunda realidade, o segundo objeto, em que Deus tem mais prazer nesse universo, são com aqueles que pelo sangue de Cristo foram resgatados, lavados, reconciliados com ele. Deus tem prazer em você, se você já se converteu a ele, se você já se tornou amigo dele. Revestidos da pureza e da beleza de Jesus Cristo, nós somos mais belos aos olhos de Deus do que o mais lindo jardim aos olhos do jardineiro. Somos mais belos a Deus do que qualquer jardim desse mundo. E Deus tem mais prazer e regozijo e alegria em nós do que tem em qualquer coisa do universo. Porque o seu Filho nos limpou. Glória a Deus. Agora, isso só é verdade em relação a você, se você já se converteu a Cristo. Escute aí, em Daniel capítulo 2, verso 2, 12, 2, leia em casa depois. Daniel 12, verso 2. Diz que no último dia da história, todos os homens ressuscitarão, todos os mortos ressuscitarão, e alguns para resplandecer com ele, resplandecer com Deus pelos séculos dos séculos. E outros, querido, a Bíblia diz, ressuscitarão para vergonha e horror eternos. Milhões e milhões de pessoas, no último dia da história, ressuscitarão para vergonha e horror eternos. Sabe o que essas pessoas serão? Absolutamente monstruosas. Você já viu algum monstro? Você já viu algum monstro? No dia final da história, se você pudesse ver essas pessoas, você ia falar assim: eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada tão horrível, tão horripilante, como aqueles que ressuscitarão no último dia, porque são inimigos de Deus, terão um corpo e um espírito monstruosos. Você se acha feio? Não se ache feio, querido. Você não sabe o que é feiura.
Feiura é o que serão aqueles que morreram como inimigos de Deus, sem serem reconciliados com Deus por meio do Evangelho de Cristo, e que ressuscitarão no último dia. Pessoas em corpo e espírito, absolutamente horrorosas, não podemos nem imaginar. Agora eu peço que você escute isso. O que você escolhe para o dia da sua ressurreição? O que você escolhe para o dia da sua ressurreição? Beleza total no céu ou feiura total no inferno? Os reconciliados com Deus serão belíssimos, belíssimos, porque eles estarão revestidos, repletos da beleza do próprio Jesus Cristo. Ou seja, eles serão santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Nenhuma sujeira neles, nenhuma sujeira, nenhuma mancha, nenhum mal, nenhuma corrupção. Eles são tão puros, tão lindos, tão maravilhosos, como o próprio Jesus Cristo. É para isso que Deus nos reconcilia com Ele. E nós ficamos aí atrás de quê? O que as igrejas estão pregando aí? Terceiro, não vou nem comentar. Como dizia o propagandista aí do candidato. Não quero nem ver, não quero nem ouvir, nem falar. 4 lugares juntos. Pode falar bem forte, é por último esse ponto aí. Qual é a prova de que você se tornou amigo de Deus? Perseverança na fé e na esperança do Evangelho. Leia comigo o último versículo do texto que nós estamos estudando, 23, juntos. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Querido, como é que você tem que estar? Alicerçado e firme. Amém. Alicerçado e firme em Cristo, na Bíblia, na igreja, no verdadeiro Evangelho. Não deixe nada te balançar, não deixe nada te seduzir, não deixe nada roubar você, porque nada vale, nada vale. Jesus Cristo é tudo e vale tudo, e nada que você substituir por Cristo vale nada. Não vos deixando afastar do que? Da esperança, permanecer firme na fé e não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvisse. Escute bem. Primeiro, a fé do cristão deve estar depositada no Evangelho. Vamos falar juntos? A fé do cristão deve estar depositada no Evangelho. O que é o Evangelho? Se você quiser eu te passo depois o esboço. O que é o Evangelho? Vamos falar juntos? Primeiro, Cristo foi perfeito em meu lugar. De novo, Cristo foi perfeito em meu lugar. Primeiro ponto do Evangelho. Segundo, Cristo sofreu o inferno na cruz em meu lugar. Aleluia. Eu era inimigo. Para eu me tornar amigo, alguém tinha que pagar. Alguém tinha que sofrer a condenação que eu mereço, o castigo que eu mereço. Deus, Jesus pagou na cruz. Terceiro, juntos, Cristo ressuscitou primeiro, para que no último dia, Cristo ressuscitou para quê? Para que no dia eu possa ressuscitar, não para vergonha e horror eterno, mas para a vida eterna. A Bíblia diz, no último dia da história, todos ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para o juízo eterno. Cristo morreu, para que você possa ressuscitar para a vida. 4 lugar, o que é o Evangelho? Juntos? Eu recebo a salvação somente pela graça e pela fé, e obedeço a Deus porque sou salvo
Pelo amor de Deus, querido, não me envergonhe por aí, não envergonhe Jesus. Quando alguém te perguntar por que você tem certeza que vai para o céu, por que você vai reinar com Cristo pelos séculos dos séculos, não diga assim: é porque eu me esforço para obedecer Jesus. Se você falar isso e eu estiver perto, depois eu vou pegar você e ó. Eu estava lá ensinando a Bíblia todo dia, e você não aprendeu o Evangelho? Você acha que vai para o céu porque você obedece a Jesus? Então, se for assim, você vai para o inferno. Porque a Bíblia diz: se nós não cumprimos a lei de Deus 100%, nós estamos mortos. Estamos no inferno. Eu sou salvo pelo quê? Pela graça e pela fé. Eu recebo aquela justiça que Cristo conquistou para mim na cruz, que me torna perfeito e aceitável a Deus, mesmo ainda sendo pecador. E obedeço a Deus porque sou salvo, não para ser salvo. Por isso, crente que não obedece a Deus, eu fico me perguntando: esse aí não é salvo, porque ele não tem gratidão a Deus pela salvação que Deus lhe deu. Não tem motivação para obedecer a Deus, é porque o coração não foi regenerado. Vamos falar esse último ponto juntos? Eu recebo a salvação somente pela graça e pela fé, e obedeço a Deus porque sou salvo. Querido, é nisso que deve estar, no Evangelho de Cristo, que deve estar a sua motivação, o seu ânimo, a sua alegria, para viver a vida cristã, e para servir a Deus. O Evangelho tem que ser a nossa motivação, nada mais. Não tente fazer da sua motivação objetos ungidos, objetos que as pessoas dizem que são ungidos, e que por isso esses objetos vão te abençoar. Tem crente que compra aquelas toalhinhas lá, paga 50 ou 100 reais, porque a toalhinha é ungida, vai colocar na cabeça dela e a dor de cabeça vai passar. Querido, se o Evangelho não tirar a dor de cabeça dela, e o pecado dela, e todo o mal dela, nada vai tirar. É Cristo, é o sangue de Cristo, é o poder de Cristo. A sua motivação na vida cristã não pode ser apóstolos, bispos, que se promovem a si mesmos. A nossa motivação da vida cristã tem que ser o Evangelho, não as nossas emoções. É muito bom quando a gente sente algo maravilhoso no nosso relacionamento com Jesus, mas se não sentimos, vamos continuar pela fé. Leia a carta aos Colossenses. Paulo nunca diz que nós amamos e seguimos e servimos a Cristo por emoção ou por sentimento, mas ele repete: é pela fé, pela fé, pela fé e pela fé. A nossa motivação na vida cristã não são visões, sonhos ou revelações. Eu não digo que em alguma ocasião Deus possa nos falar dessas formas, mas eu tenho que enfatizar a verdade das Escrituras. E sabe o que é que a Bíblia diz? Cristo e a Bíblia são suficientes para nos salvar e nos direcionar nesse mundo. Cristo e a Bíblia são suficientes. O Evangelho é suficiente. E é isso que a carta aos Romanos prega: a suficiência de Jesus Cristo. Não precisamos das técnicas das religiões, só precisamos de Cristo. Segundo lugar, escute você falar comigo: o cristão possui a única esperança, e esta lhe é dada pelo Evangelho. Todos juntos? O cristão possui a única esperança, e esta lhe é dada pelo Evangelho. Essa esperança está descrita em Apocalipse 7. Eu peço para você ler junto comigo. Qual é a esperança do cristão? Aonde está a sua fé, a sua motivação, a sua alegria, o seu ânimo para viver a vida, para orar, para pregar o Evangelho, para fazer a vontade de Deus, para suportar as aflições e tribulações? Qual é a esperança nossa? Leia aí comigo, juntos, bem forte. Está acabando a pregação, não fica desanimado. Pega um pouco de energia aí. O resto que tiver, se não tiver, pede a Deus agora. Vamos juntos? Depois dessas coisas,
Vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. Aleluia! Os amigos de Deus não serão só uns gatos pingados. Uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Vamos continuar. De todas aonde? Nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, porque foram justificados. Os trapos foram tirados, a veste branca foi colocada e jamais será substituída. Vestes brancas com palmas nas mãos, 10, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Se tornaram amigos de Deus, salvação. 13 juntos, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? 14, respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. E então ele me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Sabe por quê? Porque eram amigos de Deus. Quem é amigo de Deus, pode ser tribulação pequena, média ou grande, ele permanece firme. Permanece firme com Jesus Cristo, porque ele já é amigo de Deus. Eles vêm de onde? Não é da pequena tribulação, não é da tribulação mais ou menos. Eles vêm da onde? Da grande tribulação. E ainda tem gente que diz: a igreja, pastor, quando estiver aqui na terra não vai passar pela grande tribulação, não. Você vai ver se não vai, não prepara não. Pede para Jesus te levar antes, ou então pede para ele te preparar logo. Eles vêm da onde? Da grande tribulação. Quer dizer que passaram pela pequena, pela média e resistiram na grande. Continue. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram aonde? No detergente P. Aonde? No sangue do Cordeiro. Glória a Deus. 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Olha que maravilha. 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. 17. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Querido, essa é a esperança do cristão. A esperança cristã não é sentimento. A esperança cristã não é uma expectativa apenas. Ela é um estilo de vida perfeito e maravilhoso que está reservado para mim e para você no futuro, no reino eterno de Deus. A igreja de Colossos, aquela igreja de Colossenses, estava infestada de falsos mestres que tentavam desviar os irmãos do evangelho para a heresia do gnosticismo. Então Paulo vem a eles e diz assim, Paulo diz para os colossenses: a prova de que um dia você foi reconciliado com Deus é que você rejeita todas as heresias. A prova de que você é amigo de Deus é que você rejeita as heresias, você luta contra o pecado, você sofre o que for necessário por causa de Cristo, e você nunca desiste da sua fé e da sua esperança em Jesus. Você permanece firme, alicerçado e firme. Agora escute: você não será salvo se perseverar em Cristo. Você persevera em Cristo porque é salvo. É isso que esse texto está dizendo. Nós não somos salvos porque perseveramos, nós perseveramos porque somos salvos. Sem Cristo o que você terá é desespero eterno. Agora com Cristo, sendo amigo de Deus, você vai aguardar o cumprimento da sua esperança, que é a habitação com Deus no novo céu e nova terra. Amém. Irmãos, primeiro então, para aqueles que são crentes, escute bem, para terminar, para aqueles que já são cristãos, para aqueles que têm convicção que são reconciliados e são amigos de Deus. Primeiro eu quero lhe dizer isso: um amigo faz o melhor pelo seu amigo. Amém? Você está escutando? Vamos falar juntos? Um amigo faz o melhor pelo seu amigo. Se você é amigo de Deus, ele merece o melhor dos melhores. Um amigo faz o melhor pelo seu amigo.
Deus merece o melhor. E se nós somos de Cristo, somos amigos de Deus. Portanto, nós vamos lutar, nos dedicar, nos consagrar, nos esforçar para fazermos o melhor pelo nosso maior e maravilhoso amigo, que é o nosso Pai Celestial, o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Nós vamos nos esforçar ao máximo em oração, em santificação, em estudo da Bíblia, em evangelização, em compromisso com a igreja, porque um amigo faz o melhor pelo seu amigo. Você prova que você é amigo de Deus, porque você, de coração, se esforça, até se sacrifica, para fazer o melhor para a glória dEle, para a honra dEle, porque Ele tem direito, Ele é digno, e Ele te reconciliou com Ele. Um amigo faz o melhor pelo seu amigo. Em segundo lugar, se você ainda não é cristão nessa noite, se você ainda não se converteu a Cristo, saiba que a reconciliação ainda está à sua disposição. A reconciliação com Deus ainda está à sua disposição. Você não escapará do encontro final com Deus. Mas você pode escolher hoje, você pode escolher agora, se estará diante dele como o seu amigo ou o seu inimigo, como seu pai ou seu juiz. Você está aqui hoje, e Jesus Cristo ainda não é o seu Senhor e Salvador. Então você não é amigo de Deus. Mas você ainda pode escolher agora, se naquele último dia você estará diante dele e o terá como seu amigo ou seu inimigo, como seu pai ou seu juiz. E se você ouvirá dele: vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Ou se você ouvirá dele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você não gostaria de ser amigo de Deus nessa noite? De se tornar amigo de Deus nessa noite? Clame a Ele por arrependimento. Amém? Clame a Ele por arrependimento. Se você quer se tornar amigo de Deus, você precisa se arrepender. Fala assim, escute aí, querido. Fale assim: se é isso que está acontecendo com você, fale: Deus, meu coração está endurecido. Eu amo o pecado. Eu quero viver no pecado. Eu não quero compromisso com Deus, não quero compromisso com a igreja, não quero compromisso com o estudo da Bíblia. Eu quero fazer cada dia o que me dá vontade, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. E você vai continuar pecando até no sonho. Se você é amigo de Deus, você vai continuar pecando contra Deus até no sonho. Porque é o que a nossa realidade espiritual se manifesta em nossos sonhos. Você precisa falar assim: Pai, Jesus, tem misericórdia de mim. Ressuscita o meu coração. Eu quero nascer de novo. Eu quero me arrepender de verdade dos meus pecados. Clama a Ele de coração. A Bíblia diz: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependimento não significa que você deixa de pecar, mas você para de ter compromisso com o pecado. Você passa a ter compromisso com a palavra de Deus, com a obediência a Jesus Cristo. E você confia que só o sangue que Ele derramou na cruz pode tirar os seus pecados, te tornar justo diante de Deus, te fazer um amigo de Deus. Creia nele nessa noite. Se arrependa. Se entregue a Ele e diga: eu vou estudar a Bíblia. Eu vou estudar a Bíblia.
Eu vou aprender a orar. Eu vou aprender a ter compromisso com a igreja. Eu vou aprender a resistir o diabo, vencer o mundo e fugir do pecado. Clama isso a Jesus Cristo, Ele vai te capacitar. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoca, clama a Ele, que enche o seu coração de verdadeiro arrependimento, enche o seu coração de ódio, de nojo ao pecado. O que é arrependimento? Primeiro, arrependimento é sentir uma profunda tristeza pelo pecado. Segundo, arrependimento é ter nojo do pecado. Terceiro, arrependimento é lutar contra o pecado e viver para agradar Jesus Cristo. Clame a Deus até que você sinta que Ele te ressuscitou espiritualmente, que Ele te transformou. Peça a Ele para que te dê a fé que salva, a fé salvadora. E sabe por que eu estou insistindo nisso, querido? Eu podia só falar uma frase assim: se arrependa agora e creia em Jesus. Sabe por que eu estou repetindo isso? Estou repetindo porque no dia do juízo, você não vai poder dizer que algum pregador do Evangelho não insistiu com você. Você pode sair daqui com seu coração endurecido e continuar indo para o inferno, inimigo de Deus. Mas você não vai poder dizer que alguém não insistiu com você, e que alguém não te falou o que você tinha que fazer para se tornar amigo de Deus. Pode parecer que eu sou irado, que eu sou bravo, que eu sou mau, mas eu estou insistindo porque eu amo você. Jesus te ama. Mas Ele te amar não vai valer nada se você não confiar nele, não se arrepender e não se entregar a Ele de verdade como seu Senhor e Salvador, e parar de dizer que você é evangélico, de cristão salvo pelo poder do Evangelho. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e vão passando. A novidade de Cristo vai se instalando mais e mais na vida de quem é salvo por Cristo, de quem é amigo de Deus. Se converta hoje. Aí você vai lá: pastor, mas o senhor está insistindo, mas eu já sou da igreja. Eu não quero saber se você é da igreja, quero saber se você é de Cristo, quero saber se você é amigo de Deus. A maioria dos evangélicos do Brasil não são salvos, não são amigos de Deus. Feche os seus olhos. E se nessa noite você resolveu se converter a Cristo, ser amigo de Deus de verdade, declare a Ele seu arrependimento, confesse a Ele seus pecados. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Peça ao Espírito Santo para entrar no seu coração, para habitar na sua vida e te capacitar mais e mais a viver como cristão verdadeiro, viver como amigo de Deus. Clama a Ele. Você vai estar sendo batizado aqui na igreja e nós vamos estar festejando e celebrando, porque mais um amigo de Deus, mais um amigo do diabo se transformou, se tornou amigo de Deus. Se entregue a Ele. Aqui em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei, é a mensagem que me deu.
vos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. O céu tem galardão, quem flui a redenção, vem em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já